ali na congregação a qual ele está lá, né, juntamente com o pastor dele e toda a igreja, trabalho maravilhoso para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Amém ou não amém? Graças a Deus, meus queridos, estou feliz de estar aqui mais uma vez. Me lembro que a última vez que eu ministrei aqui nesta igreja foi em dezembro de 2014. Foi dezembro de 2014, eu estava já de partida com a minha família para o sul de Minas Gerais, né? Passei uma temporada lá, eu, a minha esposa e o meu filho, certo? E a última igreja que eu preguei, antes de viajar para o sul de Minas Gerais, foi Assembleia de Deus Templo Central, né? Aqui na direção do pastor Parente, e toda essa comitiva de obreiros, que Deus abençoe a todos. Estou feliz de ver meu amigo também, Ismael, pregador. E enfim, irmãos, não vou aqui me alongar com apresentações, porque o tempo passa muito rápido. Eu tenho algo de Deus aqui para compartilhar com vocês, e a palavra de Deus ela é muito preciosa. E se tem algo que eu tenho prioridade é com a palavra de Deus. Então, se você trouxe a Bíblia, por favor, em nome de Jesus, abra sua Bíblia. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas. Já sou grato a Deus pelo convite, meu amigo, né? Missionário Gilvan e todos os irmãos que estão com ele aí na direção do culto de missões. Lembrando, irmão, o culto de missões, ele é um culto motivador. Ele é um culto que encoraja e que vai motivar a igreja a fazer missões. Então nós temos que sair para as nossas casas depois do culto com esse desejo ardente no coração para fazer a obra missionária e alcançar povos e nações para a glória de Deus. Amém? Porque para mim um crente que não tem desejo algum de fazer a obra missionária tem alguma coisa errada. Charles Spurgeon vai dizer o seguinte: todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é uma fraude. Então fica essa palavra de Charles Spurgeon para a gente fazer uma reflexão. Ou todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é uma fraude. E quando eu me refiro à missão, missionário não é somente os missionários que estão na praça, nos terminais, fazendo missão transcultural, ou regional, enfim. Todos nós aqui somos missionários. Todos aqui têm participação na obra missionária. O pedreiro da igreja, o porteiro da congregação, a irmã que prepara o lanche muitas vezes para arrecadar algum dinheiro para a obra de Deus, as irmãs que fazem um bazar para arrecadar algum fundo, algum dinheiro para a obra de Deus, todos aqui fazem parte da obra missionária. Ninguém está de fora, porque nós somos o método de Deus para alcançar os povos e as nações. Quem crê assim, glorifique o nome de Jesus. Para ficar mais bonito, você vai olhar para o seu irmão, para a sua irmã, e você vai dizer o seguinte: você é o método de Deus para alcançar povos e nações. Não sei você, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. E eu acredito, pastor Parente, que nesta noite crentes serão motivados, encorajados e sairão cheios do Espírito Santo e com muita sede de ganhar almas para o reino de Deus. Glória a Jesus. Então, se você já encontrou Lucas 21, versículo de número 5 em diante. Lucas 21, versículo 5 em diante. Minha esposa está comigo ali, aquela jovem senhora que já fazem 21 anos que eu estou com ela, irmão. E o meu filho que já tem 15 anos. Quando eu conheci a minha esposa, ainda tinha cabelo ainda usava aquele estilo Black Power, né? Mas o tempo vai passando, o cabelo foi embora, mas a Bíblia diz que o amor tudo crê, né? Tudo suporta, né? Então quem ama vai em frente, com cabelo ou sem cabelo, a gente vai, né? A gente vai, muda o estilo, né? Acaba o cabelo em cima e deixa crescer embaixo, aqui na barba, só para... E é isso aí, gente. Então você que está passando por esse processo, não se desespere. Ainda bem que você tem uma esposa crente. Irmãos, está escrito assim a palavra de Deus:
Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 7. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias ou pestes, e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Amém? Somente até o versículo de número 15, depois a gente vai vendo outros versículos bíblicos aqui. Mas, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus e eu quero compartilhar com vocês, e a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, o sermão profético, quando Jesus está ali com seus discípulos e de repente alguns chegam para Jesus admirados, maravilhados com a estrutura do templo de Jerusalém, a formosura do templo que foi reformado por Herodes. O templo era um espetáculo e sempre foi o maior orgulho dos judeus, da nação judaica. E Jesus ali juntamente com seus discípulos, enquanto eles estavam ali dialogando acerca ou a respeito do templo, e enquanto alguns estavam mostrando a beleza do templo, Jesus deixou algo bem claro, que chegaria dias, ou dias virão, em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Interessante que depois destas palavras, veio a morte de Jesus, veio a ressurreição. Após a ressurreição, Jesus fica ali com os discípulos e aproximadamente 500 pessoas ali no Monte das Oliveiras, por aproximadamente 40 dias. E naquele momento acontece a ascensão, que é o momento que Jesus está voltando para a presença do Pai. Ele é envolto numa nuvem, isso está registrado em Atos, capítulo de número 1, até o versículo de número 11. E quando Jesus está subindo, de repente aparecem dois anjos entre os discípulos e os homens, mulheres, as pessoas que estavam ali presentes, vendo aquele momento, aquele episódio. E eles dizem o seguinte: varões galileus, o que é que vocês estão olhando e estão vendo? Porque se mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia ele vai voltar da mesma forma que vocês estão vendo ele subir. E esta palavra ficou guardada no coração dos discípulos e de todas as 500 pessoas que presenciaram aquele momento. 40 anos se passam. A igreja, depois desse momento aqui da ascensão, vai para o cenáculo, passam 10 dias buscando a promessa do Pai, que era a descida do Espírito Santo, o revestimento de poder, porque também foi uma ordem de Jesus,
para eles não se ausentarem de Jerusalém até que fossem revestidos de poder, como está escrito em Lucas 24, a partir do versículo 45 em diante, porque eles não poderiam fazer missões sem o revestimento de poder mediante o Espírito Santo de Deus, porque o maior agente, a maior ferramenta que nós temos para fazer missões não são as nossas estratégias, como nas praças, nas casas, enfim. A maior estratégia e a maior ferramenta que nós temos para fazer missões é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. Porque não adianta criar evangelismo criativo, fazer culto nas praças, nos lares, criar muitas e muitas estratégias como nós criamos, porque eu também trabalho assim, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, nada acontece. Nada acontece. Mas quando essas coisas são realizadas com a presença do Espírito Santo e com um povo revestido de poder, o resultado é extraordinário para a glória do nome de Jesus. Isso é tão verdade que depois que a igreja está ali perseverando em oração e é revestida de poder, Simão Pedro vai para a porta ali do cenáculo e ele traz uma mensagem ali baseado no livro do profeta Joel sobre a descida do Espírito Santo, e aproximadamente 3.000 almas se rendem à presença de Jesus Cristo de Nazaré. Um homem que alguns dias atrás estava temeroso, se acovardou ao ponto de dizer que nem conhecia Jesus quando Jesus foi preso para ser julgado e depois crucificado. Agora, depois de estar cheio do Espírito Santo, esse homem está pregando com muita autoridade de Deus. E a igreja continua fazendo a obra de evangelização, a obra missionária. Os discípulos começam a pregar com autoridade. Pedro e João são capturados pela liderança religiosa, são açoitados, são pressionados a negar Jesus, mas não negam a Jesus, porque eles deixam bem claro que para eles é melhor honrar a Deus do que honrar aos homens. E a igreja continua avançando. No próximo sermão, que é pregado, aproximadamente 5.000 almas se rendem ao Senhor Jesus. Coisas extraordinárias começam a acontecer. Saulo de Tarso é alcançado pela graça de Deus. O maior perseguidor da igreja agora vai ser o maior missionário da história da igreja. Nos primeiros séculos, Paulo ficou conhecido como o segundo Cristo que andou sobre a face da terra, ao ponto de ele dizer: sejam os meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo de Nazaré. Embora pessoas tivessem ou duvidassem do chamado deste homem, mas esse homem foi mais influente do que todos os Césares de Roma junto. Esse homem implantou igrejas, esse homem alcançou continentes, nações, países, etnias. Esse homem revolucionou por onde ele passou no poder do Espírito Santo de Deus. 40 anos se passaram, irmãos. Depois de tudo isso que eu estou falando aqui, muita coisa aconteceu, mas eu preciso resumir. 40 anos se passam e começa a se cumprir palavras e profecias que Jesus anunciou para os seus discípulos ali no Sermão do Monte, no sermão profético. E que palavras foram essas que começaram a se cumprir? Uma das palavras que se cumpriu foi quando o imperador Titus Flávio sitiou Jerusalém, invadiu Jerusalém, matou mais de 1 milhão de judeus e destruiu todo o templo, assim como Jesus havia dito: não ficou pedra sobre pedra. O templo de Jerusalém, o maior orgulho dos judeus, foi colocado por terra, foi destruído. O povo agora ficou disperso, se refugiando em outros países, em outras nações, em outros lugares. O povo judeu
Isso, historicamente falando, foi o único povo, a única nação que conseguiu ficar mais de 2.000 anos, ou aproximadamente 2.000 anos, longe da sua nação, da sua pátria, sem governo, sem organização, e mesmo assim guardar as suas origens, e mesmo assim guardar seu idioma, e guardar todos os princípios ao qual eles foram ensinados, assim quando Deus os tirou ali da terra do Egito. 2.000 anos aproximadamente, esse povo ficou sofrendo por onde passavam, eram perseguidos, maltratados e mortos. Isso é tão verdade que o Holocausto alemão, a história diz que 6 milhões de judeus foram massacrados por Hitler. E mesmo assim, esse povo não desapareceu da face da terra. Porque a intenção de Satanás era eliminar o povo de Deus, extinguir a nação israelita, o povo judeu. Mas isso nunca ia acontecer e nunca vai acontecer. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, não mente, não é mentiroso. Desde o dia que ele chamou Abraão, ele disse: Abraão, tu vais ser pai de multidões. E a tua descendência, Abraão, será bendita. E todas as famílias da terra serão benditas por causa de ti, Abraão. E a tua descendência nunca será eliminada. Por mais que tentaram de várias formas acabar, aniquilar com o povo judeu, nunca conseguiram. Nunca conseguiram. Mas de lá para cá muita coisa aconteceu. Muitas palavras proféticas de Jesus foram se cumprindo. O templo foi destruído. O povo ficou disperso. Os cristãos começaram a ser perseguidos, como Jesus deixou bem claro, que eles seriam perseguidos por causa do nome de Jesus, que por causa do nome de Jesus eles seriam levados às sinagogas, seriam colocados diante de reis e governadores para serem julgados, torturados e mortos. Os 3 primeiros séculos da igreja foram os 3 primeiros séculos mais cruéis de toda a história da igreja. Crentes perseguidos, crentes maltratados, torturados. O principal espetáculo no Coliseu Romano era a execução dos crentes. Na arena, leões da Líbia ficavam dias sem comer nada, para quando os crentes fossem soltos no meio da arena, fossem devorados vivos. Eram pisados por touros selvagens, eram queimados vivos, eram estraçalhados das piores formas que você possa imaginar. Mas o interessante é que nenhum deles negava a fé, nenhum deles retrocedia na sua palavra, nenhum deles negava Jesus. E quanto mais eram massacrados, mais a igreja avançava e o povo multiplicava para a glória de Deus. Porque eles estavam firmados numa palavra: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mateus 16, 24, Jesus havia dito. Porque Jesus é diferente de alguns pastores de hoje, diferente de muitos pregadores de hoje que não pregam mais a verdade, que não mostram mais as consequências da cruz, de carregar a cruz. Pregações light, mensagens motivacionais, mensagens que agradam o coração das pessoas. Jesus nunca foi esse tipo de pregador. Quando Jesus pregou no seu ministério de aproximadamente 3 anos e meio, ele falou mais do inferno do que do céu. Em Mateus 16, 24, ele disse o seguinte: e se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, esse a perderá.
Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse achará. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E naquele grande dia, o que dará o homem em troca da sua alma? Três mensagens, pouco é pregada nas igrejas hoje. Primeira mensagem, santidade ao Senhor. Falar de santidade é pedir para deixar alguns crentes embirrados, de cara feia, chateado, com raiva do pastor e do pregador. Mas se não pregar sobre santidade, vira bagunça. O adultério prevalece, a prostituição, a fornicação, a corrupção, a mentira, a fofoca, a discórdia. Tem que pregar sobre santidade, aleluia. Se não pregar sobre santidade, a sensualidade toma conta da igreja. A nudez. O mundanismo tem que pregar santidade, pastor Parente. Jesus pregando e dizendo: aquele que não comer um pedaço da minha carne e não beber do meu sangue, esse não tem a vida eterna. O povo ficou constrangido e começou a ir embora. Pedro diz: Senhor, tua mensagem é dura, o povo está indo embora. Pedro, pega a tua mala missionária e vai com eles também. Mas Senhor, para onde eu irei? Só o Senhor tem palavra de salvação e vida eterna para minha alma. Segunda mensagem que não é mais pregada nas igrejas, dificilmente: a cruz de Cristo. Irmão, porque falar da cruz, o pessoal quer troféu. O povo quer chave de apartamento, chave de carro. O povo quer mensagem que diga: tu vai ser exaltado, levantado, tu vai brilhar, tu vai ter sucesso, tu vai ter fama, tua cara vai aparecer na internet, tu vai ser bem sucedido na vida. Aqui é que não quer, irmão. Agora quando diz: meu filho, tu vai ter que carregar a cruz. Cruz fala de zombaria. Irmão. Quem é que quer ser zombado? Ninguém quer. Cruz fala de zombaria, irmão. Aquele que pegava a sua cruz, porque esse era o meio que o Império Romano julgava os condenados. Aqueles homens eram humilhados. O povo zombava deles enquanto eles estavam indo ser crucificados. Quem é que quer ser zombado? E quem nunca foi zombado por causa do nome de Jesus? Né? Eu me lembro que há 15 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, quando ele me aceitou, né? Porque eu não prestava para nada, eu era um pobre, cego, miserável e nu, sem vergonha, mau caráter, e ele mesmo assim não olhou para o meu defeito e me amou de forma incondicional, me chamou, me resgatou e me salvou. Aí eu cheguei em casa, dizendo para minha esposa e a minha família tão alegre. Um irmão da Deus de amor, bem humildezinho, irmão Solon, nem ler ele sabe, um ancião, olhou para mim e disse: olha, Jesus tem uma obra na tua vida. E eu disse: tá certo, irmão, na vida de todos nós. Ele olhou para mim e disse: parece que você não está acreditando, né, jovem? E ele foi usado por Deus de uma forma sobrenatural, que ele começou a falar coisas do meu íntimo, do meu coração e dos meus pensamentos que só eu sabia. E aquilo ali me impactou, e eu dobrei o meu joelho na presença de Deus, e diante daquele ancião, levantei a minha mão e disse: eu quero aceitar esse Jesus aí que você está dizendo, que ele vai me fazer pregador, que vai trabalhar na minha vida, e vai transformar toda a minha vida. Mas foi algo tremendo. Cheguei em casa alegre dizendo: sou crente agora, vai todo mundo para a igreja. A minha esposa olhou para mim e disse assim: vai para onde? Sem vergonha, malandro, bicho pilantra. Como é que tu chega aqui dizendo que vai para a igreja? Bicho safado, sem vergonha. Tu apronta, faz o que faz, agora está dizendo que é crente? Não acreditou. Minha mãe riu de mim, minha cunhada riu de mim, meus vizinhos não acreditavam. Eu ia para a igreja, os vizinhos me chamavam de irmão Caô.
Dizia que eu estava me escondendo na igreja. Meus amigos, que a gente ia para estádio de futebol no tempo que eu curtia jogo, né? Que na época eu torcia Ceará. Ainda torço, mas não tenho mais aquela mesma empolgação de antes, né? A gente ia para o Castelão com um bonde lá, da ala radical, ala explosão, aquele negócio todo. Quando se deparava com a galera da TUF, o pau cantava, era pedrada, tiro de rojão, paulada, né? Eu não vou dizer que eu batia, porque eu mais apanhava do que batia, né, irmão? Porque quando você vê esses caras chegando, eu bati, eu meti o terror, eu meti o louco, é os que mais apanhavam. É os mais medrosos, né? Aí ninguém acreditava, irmão. Mas eu comecei a ir para a igreja. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, a minha esposa nada. Eu chegava do culto, ela zombava, me criticava, me esculhambava. Os irmãos vinham me visitar, ela botava os irmãos para correr. Mas eu comecei a perseverar. Eu comecei a pregar a palavra de Deus bem cedo. Com 1 mês, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Com pouco tempo eu já estava nas praças, nos terminais de ônibus pregando Jesus. O povo me chamando de doido e eu falando de Jesus. Quando foi um dia eu cheguei em casa. Quando foi um dia eu cheguei em casa de um evangelismo. A minha esposa veio correndo até a mim, me abraçou chorando e me deu a paz do Senhor Jesus para a glória de Deus. Porque eu creio assim, enquanto a gente está cuidando das coisas do reino de Deus, Ele está cuidando da nossa casa também. Foi o que Ele disse para Pedro: Pedro, não temas, a partir de hoje tu serás pescador de homens. Eu acredito que Jesus quis dizer o seguinte: enquanto tu pescar homens para o meu reino, eu pesco peixe para você, Pedro. Enquanto tu prega a minha palavra, apacenta minhas ovelhas e cuida da minha obra, eu pesco peixe para você, cuida da tua casa. Eu vou prover as coisas necessárias, eu vou salvar, vou curar e vou cuidar do que é teu e o que pertence a ti. Eu creio assim, Jesus assim tem feito. Cruz, sala de zombaria. Por isso, eu creio que muitos aqui até hoje ainda passam por isso. No trabalho, com algum vizinho, com algum familiar. Principalmente jovens, olhe para mim os jovens. Vocês são muito perseguidos nas escolas, faculdades. Vocês têm que ter cuidado. E não ir na onda deles. Vocês vão ser zombados, vão ser motivo de chacota. Vocês vão ser perseguidos nas faculdades, nas escolas. Tudo isso porque vocês não vão querer e não querem se envolver com aquilo que eles também praticam. Nós temos que preparar a nossa juventude para entrar nas universidades, irmão. Porque muitas universidades é o ninho de Satanás. É onde a prostituição está lá. O homossexualismo, lesbianismo, as drogas, as orgias, tudo que não presta. É a verdade. E os nossos filhos têm que estar preparados, revestidos de poder, porque vocês serão como se fossem ovelhas lançadas no meio de lobos. Esta é a verdade. Por que tem muito jovem desviado nas escolas, nas faculdades? Porque infelizmente não querem ter um compromisso sério com Jesus. E quando chega nas escolas e universidades, se embaraçam com as coisas dessa vida. Mas eu estou olhando aqui para uma mocidade e eu quero declarar e profetizar em nome de Jesus sobre a vida de vocês. Que vocês serão ferramentas de Deus na sua escola. Vocês serão instrumentos de Deus nas universidades. Vocês serão luz no meio das trevas. Meu Deus do céu, quero profetizar na tua vida, jovem, que tu vai ser um missionário aonde você for, para a glória de Deus, aleluia. Felizmente, poucos jovens hoje têm o desejo. Eu falei algo na minha igreja e vou falar aqui.
A gente não pode aceitar, por isso que a gente tem que profetizar coisa boa. Mas a maioria dos nossos filhos, os filhos de pastores, né? Eu tenho um filho ali também, 15 anos, que está no sonho de ser jogador de futebol, né? Tem potencial, tem tudo para dar certo, mas eu digo para ele, honre primeiro a Deus, Deus está acima de tudo. Os nossos filhos hoje, irmão, a maioria, não querem ser mais pastores, eles não querem ser missionários, eles não querem ser nem obreiros de igreja. A maioria dos nossos filhos, filhos de crente, o que eles querem ser? É jogador de futebol, é influencer, né, na internet, né? Quer ser lutador de MMA, alguma coisa do tipo. Querem ser muita coisa, mas a maioria não querem ser, né, um obreiro ou uma obreira na casa de Deus. Mas Deus também tem uma promessa para vocês. Deus tem uma promessa para vocês. Porque está escrito na palavra que um dos sinais que antecede a vinda de Jesus, é o que está escrito em Joel 2, 28. É o que Pedro pregou lá na descida do Espírito Santo, que nos últimos dias, diz Deus, Ele derramaria sobre toda a carne o seu Espírito, e os jovens iam profetizar, aleluia, e os nossos velhos e anciãos sonhariam sonhos. Então Deus disse que antes da vinda de Jesus, os nossos jovens seriam usados e seriam cheios do Espírito Santo de Deus, aleluia. Não se prega mais sobre santidade, não se prega mais sobre a cruz, porque é uma mensagem que dói, que deixa pessoas constrangidas, e muito menos a mensagem do arrebatamento. Porque falar do céu agora é uma coisa chata para muitos crentes. Falar do céu é uma mensagem cansativa, enfadonha, é uma mensagem que não alegra mais. O pastor Givaldo, que é o meu pastor, eu sou ali da Assembleia de Deus em Nascer Jesus, o pastor Givaldo é crente há muitos anos, ele disse que na sua juventude, ele quando ainda era adolescente, quando os pastores e os pregadores falavam sobre o céu e sobre o arrebatamento, a igreja gemia, o povo chorava, Deus levantava irmãos em profecias, mandando a igreja se santificar e se preparar para o arrebatamento, aleluia. Mas pregar sobre o arrebatamento, sobre o céu hoje, rapaz, é uma mensagem que faz o povo menear a cabeça. O povo está muito apegado com as coisas da terra, Gilvando. O povo está muito apegado com as coisas dessa vida. Irmãos, pelo amor de Deus, o nosso foco é o céu. Paulo vai dizer na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8 em diante, ele diz o seguinte: nada trouxemos para esta vida, e nada nós vamos levar dela, que nós possamos estar contentes com aquilo que temos para vestir, com aquilo que temos para comer, e isso ficar felizes. Porque aqueles que querem ficar ricos caem em muitas ambições loucas e nocivas, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa disso muitos já foram transpassados com muitas dores e sofrimento. E o conselho de Paulo para Timóteo é: e tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, persevera no amor, combate o bom combate da fé e toma posse da vida eterna, aleluia. Não é pecado trabalhar, fazer planos para ter sucesso, morar numa casa melhor, ter boas condições para você e a sua família. O erro está quando o seu coração está nas coisas da terra e não nas coisas do céu. Onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Onde é que está o teu tesouro, no céu ou na terra?
Eu disse que o culto de missões é um culto motivador, para motivar a igreja a fazer missões. Mas o que a gente mais vê hoje é o povo colocando dificuldade para não fazer missões. O povo coloca muita dificuldade. Irmãos, você pode cooperar de várias formas. Você é o agente de Deus para essa obra. Quem não tem condições de ir para a rua, contribua. Quem não pode contribuir, ore, mas faça alguma coisa pelo amor de Deus. Só não deixe de fazer obra missionária. Jesus falou que se levantaria nação contra nação. É o que a gente está vendo. 2 guerras mundiais já aconteceram. Tragédias por cima de tragédia. Desde 1945, quando foi apresentada a primeira bomba atômica ali, que destruiu Hiroshima e Nagasaki, de lá para cá, cada nação tem se armado com armas nucleares. A gente está vendo a guerra lá na Ucrânia, com a Rússia. Estamos vivenciando tempos difíceis. Não sabemos o que pode acontecer. É muita gente dizendo que as coisas vão melhorar, mas eu quero dizer para você que só vai piorar. Não tem mais melhora. Paulo disse: quando a gente ouvir falar de paz, é aí que virá repentina destruição. Temos que estar mais preparados ainda para a vinda de Jesus. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, epidemias e peste. Todo ano tem uma praga diferente. E a mais letal foi essa que aconteceu nos últimos dias. Muitas mortes, milhares de mortes. Jesus disse que o povo seria perseguido. Mateus 24, Jesus também, quando fala sobre o mesmo sermão, ele disse que o amor de muitos ia esfriar nos últimos dias. É o que a gente está vendo, porque a Bíblia vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, Paulo diz que a vinda de Jesus não vai acontecer sem que antes venha a apostasia. Irmãos, na Europa, nos últimos 20 anos, mais de 800 igrejas foram fechadas e foram transformadas em lugar de entretenimento, bares, restaurantes, hotéis, pousadas, discotecas, igrejas. A Europa, que foi o palco da glória de Deus, onde homens revolucionários e coisas extraordinárias aconteceram. Nos últimos 20 anos, muitas igrejas cristãs foram derrubadas e levantados templos islâmicos. As duas religiões que mais crescem nos últimos anos é o Testemunho de Jeová e a religião islâmica. A igreja não pode ficar de mãos atadas. Nós não podemos ficar parados. Jesus conta comigo e conta com você. Pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa em prol da obra de Deus. Aleluia! Eu vejo muito crente, irmão, que no início da sua fé era uma dinamite na mão de Jesus. Ele brigava não para ter oportunidade na igreja, mas ele queria a caixa de som para pregar lá na praça. Eu não ia falar, mas eu vou entrar nesse assunto aqui. Meu Deus, se o pastor mandou, então segura aí, que vai o que Jesus está querendo falar para esta igreja. É muita disputa, é muito estrelismo, é muito nariz empinado, é muita gente no salto. Jesus não está preocupado com essas coisas não. Se tu vai cantar na igreja, se tu vai pregar na igreja, Ele conta contigo, é lá fora, é lá fora. É uma tribuna com 30 obreiros. E obreiros muitas vezes esperando a oportunidade para pregar aqui. E o campo te espera lá fora. Cadê os obreiros que ainda têm sede de pegar a caixa de som no domingo pela manhã e pregar no meio da rua, pregar nas praças? Eu olho para essa juventude. Quando eu olho para a juventude, vem tanta coisa na minha mente. Jovens, rapaz, vocês nem imaginam o potencial que vocês têm.
Se vocês quisessem de verdade, vocês triplicavam nesse ano de 2022 esse conjunto, esse departamento de jovem. Triplicava. Cada jovem aqui tem no mínimo 1.000 seguidores no Instagram, tenho certeza. No mínimo 3.000 no Facebook. Será possível que se tu fizer uma reunião na tua casa, comprar um bolo, vocês inteirar umas 5 pizzas, os teus amigos da escola não têm coragem de ir na tua casa para te ouvir louvar, cantar, tu orar por eles e tu ministrar a palavra e depois convidar para vir para a igreja? Imagina aí esses jovens trabalhando com evangelismo criativo nas ruas e nas praças. O impacto que vocês causariam na comunidade. Os seus amigos iam ver isso. Eu me arrepio todo sentindo a presença de Deus aqui. Os seus amigos iam ver isso, iam ficar impactados. Só basta alguém se disponibilizar. Domingo passado nós fizemos um evangelismo na nossa igreja. Por bondade eu também sou presidente de missão. Pastor, já vou entregar, já passei, foi do horário. Fizemos um evangelismo na nossa igreja, né? Parecia que nada ia acontecer. Fizemos o café da manhã, consagração missionária, café da manhã missionário e fomos para o campo. Antes de sair para o campo eu li a passagem de Atos 4, que quando os crentes estavam orando, o lugar estremeceu, eles foram cheios do Espírito Santo e saíram anunciando o evangelho, as boas novas. A gente foi para a comunidade 7 de setembro, quem conhece lá sabe como é que está aquela comunidade, depois das guerras de facções que teve lá. Deserto. Eu já cheguei a fazer trabalho naquela comunidade, juntar quase 200 pessoas. E depois virar um caos aquela comunidade. E a gente foi para lá, o Espírito Santo direcionou para lá. Vai ser lá. E alguém poderia dizer, mas lá não tem ninguém. Mas é lá que a gente vai. Chegando lá, pedi para alguns jovens levitas da nossa igreja, vamos montar o som aqui, né? Na ótica humana parecia que nada ia acontecer. Vamos montar o som aqui. Vocês vão ficar louvando a Deus, louvores inspirados por Deus, louvores que o Espírito Santo tocar no coração de vocês. Porque eu percebi que naquele lugar, eu fui para a esquina, vi que o som alcançava, né, boa parte ali aos redores. Por mais que as pessoas não fossem para lá, mas o som estava chegando na casa das pessoas. E eu disse para a igreja, enquanto os jovens vão louvar aqui, eu vou ficar aqui dando suporte, vocês vão se dividir e vão em casa orar pelas pessoas, dar uma palavra, abraçar o viciado. Se aparecer um integrante de facção aí, algum cara envolvido, abrace também, dê uma palavra e ministre sobre a vida deles. E foi isso que aconteceu, irmãos. E de repente a gente louvando e a presença de Deus invadindo o ambiente. De repente vem a nossa pastora e um grupo de irmãos dobram a esquina alegres, jubilosos. Quando a minha pastora dobrou a esquina gritando, dando glória a Deus, eu senti uma presença de Deus muito forte. Eu disse, alguma coisa aconteceu. E ela chegou dizendo, Ciclano se reconciliou, que é um obreiro da nossa igreja que já estava há alguns anos afastado. Ele e a esposa, uma família muito querida. Ela disse, fulano se reconciliou com Jesus. Irmão, eu chorei, o meu pastor chorou, o choro tomou conta do povo. Foi algo tremendo. À noite teve o culto de missão. E sabe quem foi que se reconciliou também? A esposa do irmão, para a glória de Deus. Irmão, vocês nem imaginam a felicidade, a alegria que isso é para alguém que tem sensibilidade e ama as vidas de verdade, aleluia. Se a gente se alegrou, imagina na glória, imagina no céu. Apostasia, eu aqui vou encerrar minha palavra, não caia na apostasia. Jesus disse que nos últimos dias, a apostasia viria. O que é apostasia? É o desvio da verdade. Muita gente se desviando da presença de Deus, muita gente caindo na apostasia, não quer mais ler a Bíblia, não quer orar mais, não quer evangelizar mais, gente que fica
se saindo e não quer se envolver na obra de Deus. Um certo pastor amigo meu diz o seguinte: Neton, para mim eu tenho um lema: a minha missão é a minha proteção. Eu, como assim, pastor? Enquanto eu estou envolvido na obra de Deus, enquanto eu estou orando, enquanto eu estou evangelizando, enquanto eu estou pregando, enquanto eu estou em busca das almas, a minha mente está ocupada, o meu foco é o céu, o meu foco é as coisas de Deus. Eu não tenho brecha para o pecado, eu não tenho tempo para fofocar, eu não tenho tempo para contender, eu não tenho tempo para pensar nas coisas dessa vida, porque enquanto eu estiver ocupado na obra de Deus, o diabo não prevalece. Aleluia. Quem veio nessa noite aqui que não é crente ou está afastado, veio só visitar? Tem alguém aqui? Pois é. Quero convidar vocês, a igreja, para ficar de pé. Eu vou só fazer uma oração. Eu já queria convidar esses jovens, vocês que ouviram a palavra, ou mais alguém aqui. Se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré, você não imagina o privilégio que é estar aqui. Porque enquanto nós estamos aqui, irmãos, que conforto. É o sonho da nossa igreja também. E nós vamos chegar lá, botar um ar-condicionadozinho, deixar bem bonitinho assim também, para a glória de Deus. Mas enquanto a gente está aqui no conforto, olhe para mim, por favor, em nome de Jesus. Enquanto a gente está aqui no conforto, na Somália tem crente sendo perseguido e morto. Na Coreia do Norte, cristãos fazendo culto escondido em lugares secretos subterrâneos. Na Índia, crentes sendo torturados e mortos em praça pública. Na Coreia do Norte, mulheres sendo espancadas, estupradas e mortas por causa do nome de Jesus. Jovens sendo retalhados. Na Angola também a perseguição está grande. Em alguns lugares da África, grupos terroristas radicais, enquanto irmãos estão cultuando a Deus, eles são surpreendidos por grupos terroristas e são mortos e executados. E nem por isso eles deixam de adorar a Deus. Oh, maravilha! Eu acredito que pelo menos 2 crentes estão entendendo a mensagem aqui. Eu sou o primeiro, cadê o segundo crente que está entendendo a mensagem aqui nessa noite? Espírito Santo de Deus, desperta irmãos e irmãs aqui para fazer essa obra linda e maravilhosa. Desperta a igreja para essa grande comissão, Espírito Santo. Despertem alguns crentes aqui o primeiro amor, a prática das primeiras obras. Você orava mais, evangelizava mais. Você tinha prazer de buscar pessoas em casa e trazer para a igreja. E se responsabilizar de deixá-las em casa depois do culto. Você tinha prazer de pegar o som da igreja e fazer culto ao ar livre. Você tinha prazer de abraçar as pessoas na rua e dizer que Jesus é bom, aleluia. Que o Espírito Santo possa renovar em você esse primeiro amor. Espírito Santo, reveste a igreja de poder, nos capacita para fazer esta obra. Repreende toda a frieza espiritual. Repreende toda a frieza espiritual. Meu Deus, levanta jovens aqui nessa igreja para fazer esta grande obra missionária. Espírito Santo, levanta jovens aqui, rapazes, para fazer reuniões nas suas casas, convidar seus colegas, seus amigos, para que essas pessoas possam conhecer a Jesus Cristo de Nazaré. Levanta esse departamento de senhoras, para que elas possam fazer visita nos lares, debaixo de jejum e oração, e repreender demônios. Orar com autoridade, levantar aquelas que estão caídas, ministrar a paz de Deus dentro das casas. Levanta estas mulheres em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Meu Deus, levanta esses obreiros. Levanta os obreiros do altar à portaria, da portaria ao altar desta igreja. Levanta obreiros cheios do teu Espírito Santo. Levanta obreiros
meu Deus, com vontade de pregar a tua palavra, não dentro de igreja, mas pregar lá fora, para a glória de Deus. Usa os músicos, que os músicos não toquem somente por tocar, mas que eles possam entender que eles são a peça fundamental do culto, que através dele eles atraem a tua presença e a tua glória. Que cada nota musical, que cada louvor, que cada cântico possa atrair a presença de Deus, e que o povo seja tocado pelo teu Espírito Santo. Pai, que em nome de Jesus, esse ano de 2022, não somente a Igreja Templo Central, mas toda a igreja no Grande Bom Jardim adjacências possam se levantar e fazer esta grande obra, porque o Senhor vem, em nome de Jesus, e nós queremos ser pegues, meu Deus, fazendo a tua obra. Nós queremos ser pegues, não de surpresa, mas com azeite de reserva na lamparina. Nós queremos ser pegues, não numa zona de conforto, mas pregando a tua palavra a tempo e a fora de tempo, em nome de Jesus. E que se alguém quiser aceitar Jesus nessa noite, aleluia, se você não quer vir aqui à frente, levante a sua mão direita que eu oro por você daqui. Alguém quer entregar sua vida a Jesus aí atrás? Alguém quer se reconciliar com Jesus aqui nesta noite? Alguém quer tomar a cruz e seguir a Jesus? Aleluia, até o dia da vinda do Senhor Jesus? Alguém? Eu vi ali atrás alguém? Se não, aleluia, Deus te abençoe e abençoe toda a igreja, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.